Se você achou que as histórias mais curiosas já tinham ficado pra trás, pode se preparar, porque ainda tem muita surpresa nessa trajetória dos atores que começaram como figurantes. Tem nome que hoje parece impossível associar a um início tão discreto. Mas a verdade é que a fama veio bem depois de muita espera, observação e pequenas oportunidades. Nesta segunda parte, a gente continua revisitando esses começos quase anônimos que pouca gente lembra. E o mais interessante é perceber como, em muitos casos, bastou uma única chance para tudo mudar. A trajetória de Camila Queiroz parece roteiro pronto de novela, mas os detalhes reais deixam tudo ainda mais interessante. Muito antes de estrear como atriz, ela já trabalhava como modelo profissional desde a adolescência. Camila começou cedo, circulou por grandes mercados internacionais e passou temporadas importantes no Japão e em Nova York. Esse contato com a moda não foi decorativo, ele virou matéria-prima para o papel que mudaria sua vida. Em 2015, ela foi escolhida para viver Angel, protagonista de Verdades Secretas, mesmo sem trajetória anterior em novelas. A aposta parecia arriscada, porque não se tratava de uma participação pequena, e sim da personagem central de uma trama adulta. Só que havia uma vantagem escondida. Camila conhecia por dentro o ambiente de castings, viagens e pressão estética. Isso deu verdade a uma personagem que precisava soar convincente no universo da moda e das agências. Na época do lançamento, ela mesma relembrou um episódio marcante vivido no Japão, durante o terremoto e o tsunami de 2011. Camila contou que passou dias sem conseguir comer, dormir direito ou tomar banho, experiência que a endureceu cedo. Esse tipo de vivência ajuda a entender por que ela apareceu em cena já com uma maturidade acima do esperado para uma estreante. O público abraçou Angel rapidamente, e a novela transformou a modelo em atriz de primeira linha quase da noite para o dia. Depois disso, ela mostrou que não era um fenômeno de uma obra só, e seguiu em papéis de destaque na Globo e no streaming. Mas o começo continua sendo o capítulo mais curioso. Uma jovem que saiu da passarela para segurar o peso de uma novela das 11. E talvez seja por isso que sua estreia ainda impressiona tanto, porque parecia improvável demais para dar tão certo. Antes de ser conhecida como uma das presenças mais fortes da televisão, Paola Oliveira começou em outro tipo de palco. Ainda muito jovem, ela trabalhou como assistente de palco no SBT, primeiro em Passa ou Repassa, em 1999. Depois, também esteve em Curtindo uma Viagem, acumulando aquela experiência de televisão ao vivo e exposição constante. Na prática, era um início em que ela aparecia sorrindo, marcando presença, mas ainda sem o peso de uma personagem. Esse começo é importante porque mostra que a entrada dela na TV aconteceu pela borda, e não direto pela dramaturgia. Ao mesmo tempo, Paola mantinha uma vida acadêmica séria e chegou a se formar em fisioterapia. Ela própria já contou que não se arrepende da escolha, porque queria trabalhar com gente, com troca humana, com cuidado. Essa formação também ajuda a desmontar a ideia de que tudo foi apenas sorte ou padrão de beleza. Antes da fama como atriz, havia uma jovem dividida entre estudo, televisão e um futuro profissional fora do entretenimento. Sua estreia como atriz veio alguns anos depois, até que a Globo a absorveu em novelas de grande alcance. Mas o que fascina no início dela é justamente essa fase anterior, quando ainda não existia a estrela que o público reconhece hoje. Era Caroline Paola Oliveira da Silva tentando encontrar espaço, disciplina e identidade diante da câmera. Com o tempo veio a consolidação, e Paola passou a reunir carisma popular, força dramática e enorme apelo comercial. Mesmo assim, a curiosidade que mais surpreende muita gente continua sendo essa. Ela já foi fisioterapeuta formada e assistente de palco. No fundo, o começo dela é o retrato perfeito de uma carreira que nasceu por caminhos laterais antes de ocupar o centro. Matheus Solano não surgiu na televisão como um rosto fabricado para virar galã de novela. O ponto de partida dele foi o teatro, levado a sério desde a adolescência, quando percebeu que atuar exigia disciplina real. Aos 15 anos, ele já estava em cena em peça extracurricular e tratava aquilo como mais que um hobby escolar. Depois, aprofundou a formação, estudou artes cênicas, passou pelo tablado e fez estágio na França. Essa base ajuda a explicar por que, mesmo quando ficou popular na TV, sempre carregou um ar de ator muito treinado. Sua estreia na Globo aconteceu em 2003, quando foi escalado para a minissérie A Casa das Sete Mulheres. Ou seja, ao contrário de outros nomes dessa lista, Matheus não começou como celebridade televisiva, mas como ator de percurso técnico. A televisão ampliou seu alcance, mas a identidade artística dele já vinha sendo construída com rigor nos palcos. Isso ficou ainda mais evidente quando passou por novelas como Viver a Vida, Mordem e Assopra e Gabriela. A explosão definitiva, porém, veio com Félix, em Amor à Vida, personagem que roubou a novela em 2013. Félix começou como vilão
mordaz, mas ganhou tantas camadas que virou um dos papéis mais lembrados da década. Foi também nessa trama que Matheus protagonizou, ao lado de Thiago Fragoso, o primeiro beijo gay de uma novela da Globo. A cena entrou para a história da TV brasileira e ajudou a transformar o personagem num marco cultural, não só dramatúrgico. Por isso a trajetória dele chama a atenção. Ela une formação sofisticada, construção lenta e um momento histórico de enorme impacto popular. No caso de Matheus Solano, o início talvez não tenha sido barulhento, mas foi sólido o bastante para sustentar um personagem inesquecível. Grazi Massafera chegou à TV pelo caminho mais vigiado possível, o BBB 5 em 2005, onde ficou em segundo lugar. Mas o salto para a atriz não foi automático, e ela precisou enfrentar um período de desconfiança dentro e fora da emissora. As fontes mais sólidas apontam que sua estreia em novela aconteceu em 2006, em Páginas da Vida, como Thelma. Era um papel coadjuvante, mas suficiente para pôr à prova uma ex-reality que muitos tratavam apenas como fenômeno passageiro. Antes da televisão diária, Grazi já tinha trajetória como modelo, e havia vencido o Miss Paraná 2004. Essa vivência ajudava na câmera, mas não resolvia o principal problema: convencer que havia ali uma atriz em construção. Por isso, o início dela foi menos glamuroso do que parece na lembrança popular. Cada cena em Páginas da Vida funcionava como um teste público de permanência, e o resultado foi melhor do que muita gente previa, porque ela recebeu elogios e prêmios de revelação. A partir dali, Grazi deixou de ser uma aposta curiosa e começou a ganhar papéis mais consistentes. O que torna essa trajetória tão interessante é que ela transformou um rótulo que parecia limitador em combustível de carreira. Não foi uma estreia blindada, foi uma estreia cercada de cobrança. Anos depois, viria a consagração em personagens mais densas, especialmente quando mostrou potência dramática em novelas maiores. Mas a virada real está mesmo em 2006, quando ela precisou provar, em horário nobre, que não era só uma ex-BBB bem escalada. E talvez por isso, o começo de Grazi siga tão lembrado, porque ele nasceu do preconceito e terminou em permanência. Isabelle Drummond apareceu muito cedo na televisão, e isso fez o público vê-la crescer diante da câmera quase sem intervalo. O G-Show relembra que ela começou a carreira com uma participação ainda criança em Laços de Família. Pouco depois, veio o papel que mudou tudo: Emília, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, a partir de 2001. Ela tinha só 6 anos quando assumiu a boneca mais inquieta da literatura infantil brasileira. E não era um tipo de personagem que permitia timidez, porque Emília exigia energia, ritmo e personalidade muito marcante. Isabelle conseguiu isso cedo demais, o que explica por que tanta gente a associa imediatamente à infância televisiva dos anos 2000. O curioso é que a escalação, segundo entrevistas posteriores, teve um lado quase acidental no início do processo, mas bastou entrar em cena para ela virar peça central de um produto infantil enorme da Globo. Depois disso, a atriz fez um movimento raro. Não ficou presa para sempre ao papel infantil que a consagrou. Ela atravessou essa transição e chegou à vida adulta com personagens fortes em novelas de sucesso. Esse percurso é mais difícil do que parece, porque muitos atores mirins se tornam reféns da própria imagem de infância. No caso dela, a passagem para papéis mais maduros aconteceu sem romper o carinho que o público já tinha. Outra camada menos lembrada da carreira é o envolvimento com causas sociais e projetos pessoais fora da atuação, mas a origem da memória afetiva coletiva continua sendo a mesma: aquela menina que transformou Emília em personagem de carne, osso e travessura. E isso começou logo depois de uma aparição discreta que hoje parece apenas a primeira pista de tudo que viria. Murilo Benício não teve um começo meteórico de protagonista, e talvez por isso sua ascensão tenha sido tão consistente. A sua estreia na televisão foi em 1993, na novela Fera Ferida, e que interpretou Fabrício, um gari, num papel pequeno, mas já dentro de uma novela importante da Globo. O próprio registro de carreira mostra que esse foi o momento em que ele saiu do campo da promessa para o da prática profissional. Antes disso, Murilo já vinha se preparando como ator e tentando se firmar no Rio de Janeiro. O início, portanto, não foi cercado de glamour, mas de busca por espaço num mercado altamente competitivo. Em Fera Ferida, ele ainda estava longe do status que ganharia anos depois com personagens centrais. Só que a televisão percebeu rápido que havia ali um rosto com carisma e um ator capaz de crescer em cena. Depois vieram outros trabalhos até que ele alcançasse novelas decisivas e se tornasse um dos nomes mais fortes de sua geração. A explosão nacional, claro, seria muito ampliada por títulos como Por Amor, O Clone e tantos outros. Mas o dado que mais interessa no começo é esse contraste entre a estreia modesta e o tamanho
tamanho da carreira posterior. Murilo não apareceu já como fenômeno romântico. Ele começou num papel menor e foi ocupando o terreno com paciência. Outra curiosidade é que sua vida amorosa acabou se tornando assunto recorrente, muitas vezes ligada a parceiras de cena famosas. Isso alimentou a imagem de astro, mas veio depois, quando a carreira já estava consolidada. No ponto de partida, o que existia era um ator recém-chegado, entrando em novela grande por uma porta bem mais discreta do que o público imagina. Débora Seco começou cedo demais para separar com clareza brincadeira, trabalho e responsabilidade. Antes de se firmar em novelas, ela já fazia propagandas, teatro infantil e aparições em programas de televisão. Em 1992, participou de episódios do Você Decide e também do especial infantil da Escolinha do Professor Raimundo. Essas presenças iniciais ajudaram a formar uma atriz mirim muito mais experimentada do que parecia. A estreia dela na Rede Globo aconteceu ainda antes, aos 11 anos, em Mico Preto, em 1990. Ou seja, Débora entrou muito nova no jogo e foi crescendo na frente do público. Essa familiaridade precoce com set, câmera e marcação de cena acabou moldando uma intérprete muito intuitiva. Depois, ela chamou bastante atenção em Confissões de Adolescente, série que reforçou sua imagem junto ao público jovem. Mas o ponto decisivo da carreira sempre esteve nessa infância profissional acelerada. Débora não surgiu como revelação tardia, e sim como uma menina que já estava trabalhando quando outras ainda sonhavam com teste. Esse acúmulo também explica a facilidade com que ela assumiu mais tarde personagens extremos e transformações radicais. Em diferentes fases, a atriz ficou conhecida por mergulhar fisicamente e emocionalmente em certos papéis. Uma das curiosidades mais citadas é o rigor com que encarou preparações intensas para cinema e televisão. Só que a base dessa entrega nasceu muito antes, naquele começo em que ela passava por programas, especiais e novelas ainda criança. No caso de Débora Seco, a impressão é clara. A carreira não começou. Ela praticamente foi crescendo junto com a infância dela. Humberto Carrão começou a carreira ainda menino, e as fontes mais sólidas colocam esse início em 2000, no seriado Bambu Luar. Ele tinha apenas 8 anos quando interpretou Perversos, um dos garotos da gangue de Maguche. Esse dado é importante porque corrige uma memória comum de que tudo teria começado apenas em Malhação. Na verdade, Malhação veio depois, em 2004, quando Humberto apareceu no papel de Diogo. A entrada na novela adolescente ampliou sua visibilidade e fez o público começar a reconhecê-lo com mais frequência. Ainda assim, o começo dele foi o de um ator infantil que cresceu trabalhando, e não o de um lançamento súbito. Carrão foi construindo repertório em televisão, teatro e cinema, sem depender só da imagem de galã juvenil. Isso explica por que, já adulto, conseguiu ocupar um espaço muito particular entre atores de forte prestígio dramático. Outra característica marcante da trajetória dele é o vínculo muito claro com a cultura carioca. Em entrevistas e perfis, Humberto aparece sempre associado ao samba, ao cinema brasileiro e a um olhar atento para a memória cultural. Esse perfil o diferencia bastante de colegas da mesma geração, mais vinculados apenas ao apelo comercial. A sensação é de alguém que cresceu dentro da TV, mas manteve curiosidade artística para além dela. Por isso, quando vieram trabalhos mais maduros e elogiados, o público já encontrava um ator muito mais preparado do que novato. O começo em Bambu Luar e a passagem por Malhação funcionam como peças de um quebra-cabeça que só depois faria sentido completo. E é justamente isso que torna Humberto Carrão interessante numa lista como essa. Ele nasceu cedo na TV, mas floresceu no tempo certo. Antes de emocionar o Brasil como Raí em Da Cor do Pecado, Sérgio Malheiros já trabalhava diante das câmeras desde muito cedo. Seu começo aconteceu em comerciais infantis, onde aprendeu noções de marca, tempo de cena e naturalidade. Era um tipo de preparação silenciosa, quase invisível para o público, mas valiosa para quem precisava render rápido em estúdio. Essas experiências ajudaram quando começaram a surgir oportunidades maiores na televisão. A grande virada veio em 2004, quando ele foi escalado para viver Raí na novela de João Emanuel Carneiro. O personagem não era apenas um menino simpático no elenco, mas uma peça emocional importante dentro da trama. Filho de Preta e Paco, Raí exigia do ator mirim uma carga dramática incomum para a idade. Sérgio conseguiu equilibrar doçura, carisma e verdade, e por isso roubou cenas mesmo cercado de nomes já consagrados. O público se afeiçoou tanto ao personagem que ele virou um dos rostos infantis mais lembrados das novelas dos anos 2000. Esse sucesso fez muita gente esquecer que, antes da novela, havia uma fase de treino
treino duro em publicidade e testes. Depois de Da Cor do Pecado, Sérgio continuou atuando e amadurecendo sem perder o vínculo com a televisão. O interessante é que ele nunca pareceu satisfeito em ser lembrado só como ex-ator mirim de um papel marcante. Com o tempo, também passou a demonstrar interesse pelo audiovisual para além da atuação diante da câmera. Isso combina com a precisão que já mostrava quando criança, em sets que exigiam concentração e resposta imediata. No fim, a trajetória de Sérgio Malheiros começa no anonimato dos comerciais e desemboca num dos personagens infantis mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Muito antes de virar um nome forte da televisão, Cláudia Ohana começou de modo discretíssimo em Dancing Days. A própria biografia da atriz registra que sua primeira aparição na TV foi em 1978, como figurante na novela. Ela tinha só 15 anos, justamente na produção que virou símbolo da febre das discotecas no Brasil. É o tipo de começo que passa rápido na tela, mas ganha outro peso quando a carreira explode depois. Cláudia não surgiu do nada. Ela cresceu muito próxima do universo audiovisual. Sua mãe trabalhava com montagem de cinema, e isso fez com que os bastidores fossem quase uma extensão da infância. Esse convívio precoce com set, câmera e edição ajudou a tornar o ambiente artístico algo natural para ela. Depois da figuração, ela seguiu estudando interpretação e foi encontrando espaço com mais consistência. No cinema, o impacto veio cedo, especialmente com Erendira, filme que chamou atenção para sua presença em cena. Na TV, ela construiu uma trajetória que nunca ficou presa a um único tipo de personagem. Passou por novelas, séries, teatro e também pela música, área que muita gente esquece quando fala dela. Cláudia gravou o disco, participou de musicais e sempre manteve essa ligação forte com a performance ao vivo. Isso ajuda a explicar por que sua energia em cena costuma ter algo de mais corporal e mais autoral. O curioso é que tudo começou numa novela já histórica, em meio a luzes, dança e gente demais no enquadramento. E daquela passagem rápida em Dancing Days, saiu uma atriz que depois se tornaria impossível de confundir.